Há algumas semanas eu gravei um vídeo sobre o sumiço de uma bicicleta exatamente como essa daqui. São bicicletas compartilhadas, nós pagamos uma taxa para usar ela quantas vezes nós quisermos. Nós fomos até uma área rural e a bicicleta simplesmente havia sumido de lá. Isso não é muito incomum de acontecer aqui na China, das pessoas deixarem bicicletas compartilhadas em algum lugar e quando voltarem lá, cadê a bicicleta? A bicicleta sumiu. Eu poderia sim ter travado ela, mas acabei não travando e também não tinha doca no local onde a gente estava para colocar ela de volta. Bom, o que aconteceu no outro dia? A bicicleta ainda estava no meu nome, então quem pegou a bicicleta não colocou de volta numa doca. Porém, essa não foi a primeira vez que uma bicicleta sumiu no meu nome. Há mais ou menos um ano, eu fui num parque com as minhas amigas de bicicleta e eu deixei a bicicleta na frente desse parque. Quando eu retornei, a bicicleta não estava mais lá. E quando eu retornei aqui para o bairro onde eu moro, eu estou na rua onde eu moro agora, uma vizinha minha ligou para a polícia. Aliás, ela ligou primeiro para a companhia das bicicletas e a companhia das bicicletas me falou, falou para ela que a gente deveria buscar apoio da polícia para resolver esse problema. Eu pensei, apoio da polícia? Aí ela, sim, pode ser um roubo. Eu roubo na China? Gente, isso não é comum acontecer, não é mesmo. Então essa minha vizinha ligou para a polícia e em questão de 10 minutos eles estavam aqui. Eles conversaram comigo através de um tradutor de celular e eles me falaram o seguinte: a nossa delegacia ela não é responsável por essa área onde tu deixou a bicicleta, onde sumiu a bicicleta. Então tu precisa ir na delegacia responsável, um esquilo ali. Tu precisa ir na delegacia responsável por essa área. Eles me levaram, inclusive meu filho estava junto, adorou andar de carro de polícia. E eu perguntei se eu poderia filmar. Na época eu recém tinha iniciado com o vlog. E eles falaram que não, mas de uma forma muito educada. Então eu entendi, bom, eu vou respeitar isso de não mostrar a polícia. Por que eu estou falando isso? Porque vieram me questionar por que eu não pude mostrar eles e se eu não precisasse do meu celular para usar o tradutor, se eu poderia gravar. Então a resposta é não, eu não posso gravar a polícia trabalhando porque não é de bom tom. Se naquele momento eles falaram que eu não poderia gravar dentro do carro da polícia, suponho que eu não possa gravar também dentro de uma delegacia, como eu expliquei no vídeo. Mas voltando ao caso em que aconteceu o sumiço da bicicleta novamente. Um dos comentários que eu mais recebi é por que eu não tenho uma bicicleta se na China é tão barato? Bom, a resposta é bem simples. Esse tipo de doca tem vários pontos estratégicos da cidade, só não tinha lá onde eu fui, nessa área rural. Então é muito fácil eu pegar uma bicicleta na frente do meu condomínio, ir até a escola do meu filho, ir até um shopping, ir até a estação de trem, ir até a parada de ônibus, porque tem vários pontos espalhados da cidade. Então não faz sentido eu comprar uma bicicleta. Então por esse motivo a gente acabou não se importando em não ter uma bicicleta nossa, apesar de que a gente tem a bicicleta elétrica, mas eu não gosto de usar, gente. Eu prefiro usar essas bicicletas comuns mesmo, que servem mais para minha vida. Outro tipo de comentário que eu recebi muito nesse vídeo foi a respeito das câmeras. Várias pessoas comentaram, a China parece um BBB, tem câmera para todo lado. As pessoas, tipo, como se alguém estivesse me vigiando, algo assim. Bom, eu vou ter que entrar a fundo para explicar para vocês o funcionamento de algumas coisas aqui na China. Aqui na China, quando a gente se mudou, nós tivemos até 24 horas para ir na delegacia responsável por nós e registrar onde nós estamos morando. Então a polícia sabe onde nós moramos, eu, meu marido, meu filho, tá tudo lá registrado. Se nós decidirmos nos mudar para o apartamento do lado do nosso, nós precisamos ir na delegacia e trocar o endereço de onde a gente está morando. Se nós não fizermos isso, se eu não me engano, tem até uma multa. Então é obrigatório fazer isso. Todo mundo aqui na China precisa fazer isso. Então pensem junto comigo. Imaginem, eu sou uma estrangeira, eu tô aqui caminhando e de repente eu caio desmaiada aqui no chão. As câmeras têm reconhecimento facial. O que isso quer dizer? E aconteceu lá na delegacia. Eles tiram um print da face da pessoa, mandam, ou a própria delegacia faz esse trabalho, ou eles mandam para um outro departamento para identificar quem é aquela pessoa, e aí eles vão saber onde aquela pessoa mora e qual o contato, quem mora junto daquela pessoa. Ou seja, se isso acontecer comigo, de repente eu cair desmaiada aqui, eu tenho a segurança de que a polícia, através das câmeras, vai identificar quem eu sou e vai entrar em contato com meu marido.
E eu não quero ser sensacionalista aqui nesse vídeo, porque eu sei que tem famílias que me assistem, tem crianças que assistem os vídeos aqui do canal. Mas eu preciso trazer isso aqui nesse vídeo a respeito das câmeras. Às vezes eu fico pensando, será que eu me sentiria segura aí em parques como esse, que é tudo fechado? Ó, é cheio de árvore, cheio. E já aconteceu de eu estar dentro daquele parque e só ter eu e algum homem. Será que eu me sentiria segura? Porque, gente, uma coisa que eu tava pensando a respeito das câmeras e do quanto elas me passam essa sensação de segurança é o seguinte: se acontecesse de eu estar num parque e alguém, por algum motivo, viesse a me machucar, eu teria certeza de que pelo menos o meu corpo, minha família encontraria. Quem acompanha o canal, todos os vídeos do canal, sabe que recentemente, na verdade foi em janeiro mais ou menos, a tia do meu marido desapareceu. E ela segue desaparecida. E não tem rastros dela, porque não tinham câmeras para localizar por onde ela estava passando. Então a gente não tem notícia nenhuma de onde ela está, nenhuma. A gente não sabe para qual lado que ela foi, não sabe nada. As únicas câmeras que tinham nessa região em que ela morava, lá em Frutal, eram as câmeras dos comerciantes que colocaram na frente do comércio deles, porque se caso alguém fosse lá roubar, pelo menos eles iam saber quem é que tá roubando. Mas não localizaram nada, não sabem nada do desaparecimento dela até hoje. E eu tô gravando esse vídeo em maio, só para vocês terem ideia. E aí eu fui contar sobre isso para uma chinesa que já teve experiência morando fora da China. E ela perguntou assim, tá, mas nas câmeras lá do Brasil não conseguiram localizar ela? E eu tive que explicar para ela que no Brasil não tem câmeras como na China, entendeu? E ela falou, mas como não? Isso é muito importante. Pois é, eu sei. E a gente percebe o quanto que essas câmeras estão fazendo diferença para a identificação de crimes no Brasil. Tanto é que teve um caso de uma mulher, acho que foi em Santa Catarina, que ela estava indo numa área pouco movimentada, de dia, numa aula de natação, se eu não me engano, e um cara pegou ela à força e tirou a vida dela. E só conseguiram localizar esse cara, saber quem esse cara é, por causa de uma câmera. E eu acredito que até seja uma câmera de segurança, não uma câmera particular, assim, de algum comércio. Mas eu acho que isso tem sim que ser investido no Brasil. O uso das câmeras tem que ser investido no Brasil. E eu não estou entrando aqui em debate ideológico, em debates de partido. Eu estou entrando num problema grave que está acontecendo no Brasil, que é a falta de segurança pública. Outra pergunta que esse vídeo gerou é o que aconteceu com a pessoa que pegou a bicicleta e não colocou de volta na doca. Não aconteceu provavelmente nada, porque como é uma bicicleta compartilhada, foi entendido que seria só um mal entendido. Se a bicicleta fosse minha, aí sim seria considerado um furto. Mas como é uma bicicleta compartilhada, ficou como, pelo que eu entendi, um mal entendido. Claro que a pessoa deveria, no mínimo, ter colocado numa doca. Isso é bom senso. Porque se alguém colocou uma bicicleta ali, onde eu tinha deixado, é porque alguém usou essa bicicleta para chegar até ali. Então seria de bom tom, já que essa pessoa não colocou o nome dela, pelo menos colocar de volta numa doca para sair do meu nome. Mas não é considerado um furto. Geralmente, quando um vídeo cresce, eu recebo um determinados tipos de pergunta. Como, por exemplo, tu só mostra o lado bonitinho de morar na China e cadê a pobreza? Como se eu quisesse esconder isso da audiência do canal. Bom, o canal é um vlog. Eu mostro a minha experiência morando aqui na China. Então eu vou mostrar os lugares em que eu vou ir, as barreiras que eu enfrento morando aqui, como eu já falei, as barreiras do idioma, os choques culturais, os lugares que eu vou. Porém, uma coisa que às vezes eu fico me perguntando é, será que se eu estivesse morando num país como Itália, França, não sei, qualquer outro país, inclusive aqui na Ásia mesmo, Japão, será que eu também receberia esse tipo de pergunta? Onde é que tá a pobreza? O governo daí tá te pagando para tu gravar vídeo sobre a tua vida? O que vocês acham?
Aqui eu finalizo o vídeo na frente de uma igreja anglicana, que é do lado da minha casa. Eu dei uma volta na quadra agora e parei aqui. Eu espero que eu tenha respondido pelo menos a maioria das perguntas que o vídeo gerou. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.